Portanto, depois de separar somas, o que nós vamos fazer agora vai ser ver como é que nós separamos multiplicações. Portanto, no vídeo anterior nós vimos como é que nós separávamos somas, vamos progredir e vamos ver como é que desta vez separamos multiplicações. Portanto, a mecânica é muito parecida de como é que nós separávamos somas. Portanto, desta vez nós vamos declarar f igual à mesma, só que agora nós, em vez de cobrirmos o numerador inteiro, vamos apenas cobrir tudo o que tem x. Apenas o que tem x. Portanto, nós vamos ignorar todas as constantes. Portanto, elas não vão entrar para a decisão se é preciso separar ou não. E desta vez também não vai entrar na declaração do f igual. Portanto, nós vamos ignorar de vez as constantes todas e vamos só olhar para tudo o que tem x. Depois, para nós calcularmos o nosso c, calculamos a mesma, como nas somas e subtrações, mas desta vez o nosso c vai ser um bocadinho diferente de calcular. Simplesmente nós vamos multiplicar f com g de a, ou então, portanto, isto não é um sistema, é simplesmente a dizer um ou. Portanto, nós podemos escolher se queremos multiplicar f com g de a, ou então multiplicamos f de a com g de x. Portanto, é uma multiplicação de duas coisas e podemos escolher independentemente dos dois, é o que nos der mais jeito e nós já vamos ver isto nos exemplos. Depois, o terceiro e quarto passo é idêntico ao de separar somas e subtrações. Vamos fazer mais semelhantes no numerador, somar o tal zero, e vamos agrupar pontas e meios, portanto vamos fazer outra vez os bloquinhos de zero. Portanto, vindo para um exemplo, nós perguntamos, podemos fazer um check-up rápido, portanto qual é que é o operador que manda aqui, portanto nós rodeamos apenas tudo o que tem x e descartamos as constantes, portanto neste caso a constante é π meio. Neste caso o operador que manda é o vezes, portanto temos que separar de facto numa multiplicação. Portanto o primeiro passo vai ser como é que nós declaramos desta vez o nosso f igual. Portanto, para nós vamos estar a olhar na nossa declaração vai ser simplesmente esta bolinha. Como nós fazíamos a verificação, como é um vezes, nós também vamos declarar só dentro, portanto nós não vamos estar a olhar para isto tudo, como nós fazíamos nas somas, portanto neste caso isto poderia ser o nosso f e o nosso g, se estivéssemos nas somas. Desta vez nós só vamos estar a olhar para tudo o que tem x e vamos declarar dentro desta bolinha. Portanto, neste caso, o primeiro fator não parcela pode ser o meu f e o meu segundo fator pode ser o g. Portanto, neste caso, já não vamos mexer nas parcelas do numerador, vamos mexer numa parcela específica e vamos mexer nos fatores dessa parcela. Portanto, neste caso, portanto, o primeiro fator pode ser o g, que vai ser o x, e o segundo fator pode ser o g. Portanto, nós já declarámos f igual. Agora, para nós calculamos o nosso mais ou menos c. Das duas, uma. Ou multiplicamos f por g de π meios. Porquê π meios? Porque o x está a atender π meios, portanto o nosso a é π meios. Ou então fazemos f de π meios e g de x. Portanto, uma boa maneira de decorar a fórmula é, se vocês repararem na vertical, vocês colocam sempre fg, fg. Depois assim na diagonal vocês podem colocar x na diagonal e o a na outra diagonal. Portanto, agora calculando f de x vezes g de π meios, portanto f de x é x. G de π meios, sendo π meios é 1, portanto fica vezes 1. Portanto, isto ao fim e ao cabo vai dar simplesmente x. F de π meios é π meios, vezes g de x. G de x é sendo x. Ora, já que nós calculamos, já temos duas hipóteses do que é que pode ser o c. Como na soma e na subtração nós tínhamos duas hipóteses de escolha, portanto a única diferença era o sinal. Neste caso aqui vai ser o conteúdo e neste caso o nosso c pela primeira vez tem x, portanto o c das somas e subtrações não tinha x, dava um número em concreto, nem que fosse 0. Aqui, neste caso, está-nos a dar simplesmente coisas com x e está tudo bem com isso. Agora, cabe-nos a nós decidir o que é que podemos trabalhar. O que é mais fácil trabalhar? Com π meios sendo x ou sendo x? Eu acho que é mais fácil trabalhar com x. Portanto, em termos de contas, x é algo mais fácil de trabalhar. Portanto, nós vamos escolher simplesmente x. O nosso c vai ser igual a x. Portanto, agora o terceiro e quarto passo é simplesmente igual. Já temos o c, portanto, o que nós vamos fazer no numerador e no denominador vai ser simplesmente mais c, portanto, nós escolhemos o c para ser x, portanto, fazemos mais x menos x. Portanto, lá está, estamos a somar zero, não estamos a fazer nada de errado. Portanto, o que nós fazemos agora, se nós vamos sempre reparar neste padrão de sinal, portanto, mais, menos, o que é que fazemos? Agrupamos aqui as pontas e o meios. Portanto, nós temos aqui 4 blocos, agrupamos pontas e meios. Portanto, ao separar, ficamos com x sendo x, agrupamos com menos x, mais, portanto, eu aqui já estou de facto a separar, limite x a tender para π meios, agora fica menos π com mais x, portanto, agrupamos os tais meios. Portanto, ficamos com menos π mais x a dividir por x menos π meios. Portanto, reparem que ficamos no limite do lado esquerdo, ficamos com um limite basicamente feito, porque uma coisa a dividir por ela própria dá 1. Portanto, o que está aqui escrito é x menos π meios a dividir por x menos π meios. Isto simplesmente dá 1. Portanto, o limite auto-resolve-se. E agora, nota muito importante. No limite do lado esquerdo,
que sempre que nós estivermos a separar numa multiplicação, nós vamos sempre sentir necessidade de colocar ou o nosso f ou o nosso g em evidência. É uma necessidade natural, não é preciso decorar, porque isto vai sempre acontecer. Portanto, neste caso, nós vamos sempre sentir necessidade de colocar este x em evidência. Já agora, porque é que isto acontece? Por causa da escolha do nosso C. Isto é de propósito, isto é um sintoma deste método. Portanto, coloquem sempre esse fator evidência. Coloquem-no sempre em evidência. Portanto, o último passo disto, depois de agrupar, é do limite do lado esquerdo. Vamos sempre colocar em evidência. Portanto, depois de colocar em evidência, portanto, reparem que se eu fizer aqui a distributiva, vou obter exatamente o que tenho aqui. Fatorizei-o bem. Portanto, colocamos bem em evidência. E agora, quando vocês, ao colocar em evidência, vocês podem mandar este x aqui para o lixito. Portanto, vocês podem substituir sempre o que tiver aqui, a função f ou g que tiver aqui, sempre por o a. E podem mandar aqui para o lixinho. Portanto, neste caso, este x desaparecia e ficava aqui π meios. Mas se fosse outra coisa, mandávamos lá para fora e substituíamos os x todos por a. E, portanto, como podemos ver, ficámos com um limite estupidamente mais pequeno, em que isto é simplesmente um limite imediato do seno. Portanto, isto é um limite muito mais fácil de se resolver com uma simples mudança de variável x menos π meios. Portanto, é mecânica associada ao seno. Já neste próximo exemplo, temos aqui um limite um bocado diabólico. Portanto, mas seguimos o protocolo. Perguntamos-nos qual é que é o operador que manda em cima. Portanto, eu vou rodear tudo o que tem x e neste caso é a multiplicação que manda. Portanto, podemos separar. Como podemos separar, vamos declarar o nosso FG. Portanto, o meu f pode ser o meu e é de x e o meu g pode ser ln de x. Portanto, agora o próximo passo vai ser simplesmente calcular o mais ou menos c, que pode ser das duas uma. Ou pode ser f de x vezes g de 1, porque é 1. Porque o a é igual a 1, porque o x aponta para o a, portanto o a até tende para 1. Ou então pode ser f de 1, g de x. Portanto, reparem aqui neste padrão. Portanto, aqui fica fg, fg, e podem colocar assim na diagonal o a e o x, que é mais fácil de decorar. Eu estou fazendo estas duas continhas. Portanto, isto fica e de x vezes ln de 1. ln de 1 é 0, portanto 0. E está tudo bem a dar 0. Ou então fica f de 1 vezes g de x elevado a 1 é g de x é ln. Portanto, isto fica é ln de x. Portanto, cuidado que isto não corta nada. Portanto, nós podemos escolher um destes dois. Mas agora, como assim o nosso C dá 0? Nós vamos fazer das duas maneiras, porque realmente aqui é um caso muito interessante, em que neste caso o nosso C deu 0, mas desta vez, só para fazer jogar um bocado pelo seguro e um bocado mais confortável, desta vez vamos escolher o nosso C para ser ln de x. Portanto, neste caso, vamos seguir o protocolo. Terceiro passo, fazer mais C menos C. Portanto, o nosso C é ln de x. Portanto, fazemos mais ln de x menos ln de x. E agora, agrupamos pontas e meios. Portanto, reparem, se vocês tentarem fazer o padrão do sinal, portanto, ficamos com mais, menos. E eu disse-vos que vocês iriam sempre ficar com mais, menos, mais. E sim, há apenas um detalhe. É que aqui está, de facto, um menos zero. Portanto, afinal temos sempre o padrão de sinal. De facto temos aqui mais, menos, mais, menos. Portanto aqui o zero acaba por ser gente também. E também vai nos dar muito jeito, porque assim já sabemos quem é que vamos agrupar. Ou seja, este fica com este e este fica com este. Portanto já sabemos quem é que fica com quem. Portanto, separando, nós já sabemos quem é que fica com quem. Ficamos com o limite de x a tender para 1 de e de x ln de x. Este fica com o menos ln de x, portanto menos ln de x. Já separamos a primeira parcela. Mais já separamos, x a tender para 1, menos 0 mais ln de x. Se quiser podem já fazer a conta, neste caso só dá ln de x e dividimos por x menos 1. Portanto, depois de separar, nós vamos sempre sentir necessidade de colocar uma função em evidência, porque neste caso vai ser o ln de x em que vamos colocar evidência e vamos já substituir, porque se nós substituímos sempre quem colocamos em evidência do limite do lado esquerdo. O limite do lado direito, neste caso, só precisamos de colocar aqui, podemos mandar este tésito para o lixito, portanto podemos colocar o em evidência e ficamos com este limite aqui para fazer, que já é imediato. Portanto, colocando o ln de x em evidência no primeiro limite, portanto, o ln de x em evidência salta cá para fora, como um ln de 1, portanto isto fica ln de 1, vezes o limite x a tender para 1, de e de x menos e a dividir por x menos 1. Mas agora reparem que o ln de 1 dá 0, teriam de calcular este limite para ver se não dá infinito, para fazerem as continhas todas bem, mas spoiler, isto não vai dar. Isto simplesmente vai dar E. Isto fica 0 vezes E, que dá os tais 0. E do lado direito ficamos com E, portanto, aquele E que podemos colocar cá para fora. X a tender para 1,
de ln de x a dividir por x menos 1. Portanto, aqui temos de facto um limite imediato e é seguir a mecânica do ln ou então podem fazer hospital. O importante aqui é que passámos de um limite completamente diabólico e damos shrink do limite, encolhemos e ficamos com dois limites estupidamente mais fáceis, que é este limite aqui e este limite aqui. Portanto, só uma pequena nota. O nosso C, neste caso, deu-nos 0. E nós poderíamos perfeitamente ter escolhido o nosso C para ser 0. Portanto, nós fazíamos exatamente a mesma coisa. Portanto, nós adicionávamos o nosso mais ou menos C, apesar de este ln de 1 dar 0, mas o segredo não era adicionar mais 0 menos 0, porque isso realmente não nos dá muito jeito de trabalhar, era segurar o ln de 1. Porque assim vai ficar, ao fazer agrupar pontas e meios, portanto, agrupávamos pontas e meios normalmente. Portanto, o e de x e ln de x fica com menos e de x e ln de 1 e depois o menos 0, não está ali a fazer nada, fica com o e de x e ln de 1. Portanto, vocês reparem que este limite aqui é simplesmente 0. E agora, quem é que vocês vão colocar evidência do lado esquerdo? O limite do lado esquerdo, vocês simplesmente vão colocar e de x evidência. Portanto, o limite que vocês iriam ficar iria ser este. E onde reparar que é exatamente aquilo que nós tínhamos obtido anteriormente. Porquê? Porque este ln de 1 é 0 e, portanto, é igual. Portanto, o que eu fiz aqui foi colocar este e de x aqui para fora em evidência e já posso substituir por 1. Portanto, neste tipo de separações, ao vocês colocarem a vossa função em evidência, podem logo substituir já o x por a, sem qualquer tipo de problema, e vão ficar com outro tipo de limite muito mais simples de fazer.